Bem, a partir de agora, eu estou gravando, ok? Então, vamos lá. Ó, em 776 a.C., os gregos realizaram a primeira Olimpíada, em homenagem aos deuses do Olimpo. Atletas reuniam-se para disputar provas de atletismo, de luta, de boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Deixa eu só autorizar aqui que alguém entrou e eles mexeram na configuração. Pronto. Voltando. Em 392, o imperador Teodósio I proibiu a realização das Olimpíadas, que só aconteceram novamente em 1896. A partir desta data, passaram a ser realizadas de 4 em 4 anos. Nos anos de 1916, 1940 e 1944, em virtude das duas guerras mundiais, então 1916 é da primeira, 40 e 44 são da Segunda Guerra Mundial, os jogos não aconteceram. Até as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, quantas Olimpíadas terão sido realizadas a partir do ano de 1896. Então, o que eu digo para vocês? O que dá para fazer pela lógica? Você pode aqui, você sabe que as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Você pode ir escrevendo ano a ano. Então, você pode escrever 1896, soma mais 4, 1900, soma mais 4, 1904, soma mais 4, 1908, e assim sucessivamente até chegar no ano de 2016. Quantas Olimpíadas tiveram, elimina esses 3 anos aqui, ó, 1916, 1940 e 1944. Elimina esses números e aí descobre quantas Olimpíadas tiveram. Porém, eu fiz vários vídeos aí, até já tinha fechado os vídeos e depois acrescentei mais 2, porque eu não consegui fazer na última aula remota. Você pode ir pela forma. A fórmula é a seguinte, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Vamos entender a fórmula. O AN pode ser a posição de um elemento ou pode ser o último termo quando eu tiver esse último termo e quiser saber quantos termos a progressão tem. O A1 é o primeiro termo. E a razão aqui, esse Rzinho, é de quanto que ela cresce, tá? Então, nesse exemplo aqui, quem será quem dessa fórmula? O AN será o último ano que ele quer saber, que é 2016. Então, esse daqui será o AN. O A1 é o ano que houve a primeira Olimpíada. Esse é o A1, tá? 1896. O N eu não tenho, porque o N é a quantidade de elementos, e o R é igual a 4, porque as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Até aqui alguma dúvida? Pessoal, bom dia. Alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos lá. Vou substituir os valores, ó. O AN é 2016, o A1 é 1896, o N eu não tenho, que é a posição, e o meu R aqui é 4, porque as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Isso daqui, gente, é uma equação do primeiro grau, que deve ser resolvida aí, isolando N. Então, o primeiro passo, eu vou pegar 2016, o oposto de 1896. Ele era positivo, ele vem para cá, negativo. Isso daqui é igual a N menos 1, multiplicado por R. Vou fazer essa subtração, ó, 2016 menos 1896. Vou ficar com 120. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo aqui. N menos 1. N menos 1 é igual a R$120 dividido para 4 pessoas,
dá 30. O oposto do menos 1 é 1 positivo. Então, 30 mais 1, 31. O que significa isso? Que nós tivemos 31 Olimpíadas, contando de 1896 até 2016. O que tem que fazer nessa continha para a gente encontrar a resposta certa? Você tem que eliminar, deixa eu escutei barulhinho aqui. Opa! Você tem que eliminar esses 3 anos aqui que não tiveram Olimpíadas. Então, em 1916, 1940 e 1944 não ocorreram Olimpíadas. Então, são 3 anos que eu tenho que subtrair. Dá um total de 28 Olimpíadas, contando desde 1896 até 2016. Ok? Professor, diga. O que é isso aí que você está fazendo, por favor? Pode me dizer? É o exercício 3 da página 16, progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética, Guilherme? Que vai aumentando sempre de maneira proporcional. Então, tipo assim, se eu disse que aqui vai aumentando de 4 em 4 anos, porque as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, sempre vai aumentar de 4 em 4 anos. Ok? Guilherme? Ok? Agora, o outro exercício que eu vou fazer com vocês é o exercício 4, dessa mesma página 16, que eu deixei para casa aí, tá? Então, vamos lá. Ó, um ciclista fez um programa de treino semanal da seguinte maneira. Na primeira semana, ele corre 5.000 metros por dia. Na segunda semana, ele corre 5.750 por dia. Na terceira semana, ele corre 6.500 por dia. E assim sucessivamente. Se ele mantiver esse ritmo, quantos metros percorrerá em cada dia na 20ª semana de treinos? Então, nós temos aqui, ó, na primeira semana, ele está percorrendo, aí ele está correndo, né, o ciclista, 5.000 quilômetros. Na segunda, 5.000 quilômetros, não, desculpa, 5.000 metros. Na segunda, ele vai para 5.700. Na terceira semana, ele vai para 6.500. E assim sucessivamente. A primeira pergunta que eu faço aí é: alguém sabe me dizer qual é a razão? Quanto que ele está aumentando semanalmente? Alguém sabe qual é a razão? Quanto que ele aumenta da primeira para a segunda semana? Da segunda para a terceira? Qual é o valor que sempre está aumentando? 750. 750. Muito bem, 750. Então, aí é que eu digo para vocês. Posso ir pela lógica, professora? Pode, sem problema nenhum. Você pegaria os 6.500, somaria 750. Depois a resposta, somaria 750. Depois a resposta, somaria 750. Até chegar na 20ª semana. Se quiser usar a fórmula, tá? Quem que seria lá o meu A1 na fórmula? É o que ele está percorrendo na primeira semana. Então, os 5.000 é o A1. Usando a fórmula, nós teríamos a seguinte situação, ó. AN é igual a A1, N menos 1 vezes R. Alguns alunos podem perguntar, essa fórmula muda, professora? Não. Na progressão aritmética, essa fórmula é sempre a mesma. Então, entendendo esse problema que ele é diferente do outro. Eu quero saber quanto que ele vai estar percorrendo na 20ª semana. O que significa essa 20ª semana? Que o meu N vale 20. Então, eu vou ter assim, ó, A20 é igual a 1. A1 é quanto ele percorreu na primeira semana. Quanto ele percorreu na primeira semana? Os 5.000. Mais N menos 1. Lembrando que o N é 20. Então, 20 menos 1. Multiplicado pela minha razão, que é
os 750, que é o quanto ele está aumentando semanalmente, tá? Então, estou trocando aqui a tela só para incluir mais alguém que chegou agora. A20 é igual a 5.000. O primeiro passo é resolver o que está dentro do parênteses. Então, você vai pegar 20 menos 1, que vai dar 19. Agora, você tem que resolver a multiplicação, tá? Você tem que resolver primeiro a multiplicação. Vamos lá. Eu tenho 19 multiplicando por 750. Quanto que dá 19 vezes 750? Dá 14.250. Lembre-se, pessoal, sempre primeiro resolver a multiplicação. Agora eu vou pegar os 14.250 e vou somar os 5.000. Vai ficar 19.250 metros. Ou seja, se esse ciclista vai aumentando semanalmente 750 metros, na 20ª semana, ele estará percorrendo 19.250 metros. Professora? Diga, Guilherme. O M representa o quê? O M? Ou o M? M. Esse M que eu pus aqui no final? Não, tô dizendo o que o Fint, Fint Tá. foi o M, por quê? Tá, vamos lá. Então, é N de navio, tá? Ele representa a posição daquele termo aqui na progressão aritmética. Então, por exemplo, o 5.000 é o A1. Por que ele é o A1? Porque ele é o primeiro termo. O 5.750 é o A2. Por que ele é o A2? Porque ele está na segunda posição. O 6.500, ele é o A3, porque ele está na terceira posição. Então, o N aqui é posicional, é a posição que o termo está ocupando. Certo? Peraí, então o Fint não seria o A4? Não, porque não é o próximo que você quer aqui, Guilherme. O próximo é o A4, mas não é isso que ele quer. Ele quer assim, ó, se mantiver esse ritmo, quantos metros ele percorrerá em cada dia na 20ª semana. Então, ele não quer o próximo termo que vem aqui, ele quer o 20º. Você continuaria essa progressão até chegar no 20º termo, entendeu? Entendeu? Então, tá. Agora, gente, nós vamos fazer alguns exercícios do livro de atividades, tá? Se vocês não tiverem com ele em mãos, eu vou colocando as informações aqui, fiquem tranquilos, no livro de atividades. Eu coloquei lá alguns exercícios que eu iria fazer com vocês hoje, justamente para que vocês vejam como é que funcionam essas lógicas, para que vocês aí não tenham dúvidas. Inclusive, tem um Google Formulários essa semana aí para ser preenchido, certo? Bem, vamos lá. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer é o exercício 7 da página 4, tá? Ele fala assim, ó, escreva uma progressão aritmética. Então, escreva uma progressão aritmética. Na letra A, ele fala assim, ó, 7 termos, sendo o A1 igual a 6 e a razão igual a menos 2. Isso ele quer na letra A. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou montar essa progressão? Primeiro passo. Espera aí que entrou alguém aqui. Primeiro passo. Eu vou iniciar a minha progressão com o número 6, porque o A1 vale 6. E eu vou seguir tirando 2. Então, 6 menos 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. 0 menos 2, não tenho nada, devo 2, vou continuar devendo 2. Aí eu vou tirar menos 2 de novo, devo 2 e devo 2,
eu devo 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo. Menos 4 com menos 2, devo 4 e devo 2, eu devo 6. Então, o que o exercício pedia? Escreva a progressão aritmética, que tem 7 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que o A1 é o primeiro, tem 6, e a razão é menos 2. Então, escrevi ela aqui. Alguma dúvida? Não. Não? Vamos para a próxima. Ó, agora ele quer 5 termos. Ele quer que o A1 seja 3 e que o R seja 8, tá? Então, ele quer que o A1 seja 3 e que o R seja 8. Que número que eu começo, pessoal? Que número que eu começo? 12. Alô? Com qual? 12. Qual? 12. Não. 3. Isso, quem é o meu A1? É o primeiro. Isso mesmo, 3, certinho. O que eu tenho que fazer com esse 3? Quem me ajuda? O que eu faço com o 3? Bom dia, pessoal. Vamos. Soma mais 8. Muito bem. Quanto que é 3 mais 8? 11? Alô, pessoal? E assim sucessivamente até chegar nos meus 5 termos. Então, por exemplo, 11 mais 8 dá 19. 19 mais 8 dá 27. 27 mais 8 dá 35. Então, essa é a minha progressão aritmética. 5 termos, o A1 é o primeiro, que é 3, o R é 8. Então, vai aumentando de 8 em 8. Tudo bem aqui? Olá, professora. Tudo bem. Tá. Então, vamos para a letra... Opa, vamos para a letra C. 4 termos. O A1 é menos 3 e a razão é menos 4. Cuidado com esse exercício, tá? O A1 é menos 3 e o R é menos 4. Então, o meu primeiro termo é menos 3, ok? Eu vou somar a ele menos 4, vou juntar a ele menos 4. Devo 3 e devo 4, eu devo 7, tá? Agora, o menos 7, eu vou colocar menos 4. Devo 7 e devo 4, eu devo 11, tá? E somando a ele mais 1, né? Devendo 4, devo 11 e devo 4, eu devo 15, tá? Essa é uma progressão aritmética que ele só quer 4 termos. Os 4 termos estão aqui, ok? A letra D, gente, é com número decimal. Não é muito comum encontrarmos números decimais aí nos exercícios, tanto de vestibular quanto do Enem. No Enem também sempre cai progressão, tá? Espera aí que tem alguém chamando. Então, essa letra D aí é com número decimal, tá? Mas não tem problema nenhum. Não tem ninguém chamando. Então, vamos lá. Ó, como é com vírgula, eu vou separar com ponto e vírgula, tá? Para a gente não se confundir. O primeiro termo é 2,5. Aí eu vou colocar ponto e vírgula. A ele eu tenho que acrescentar 75. Então, 2,5 mais 0,75, vou ficar com 3,25. Ponto e vírgula. 3,25 mais 0,75, esse vai dar inteiro, vai dar 4. Ponto e vírgula. 4 mais 0,75 vai dar 4,75. Ponto e vírgula. 4,75 com 0,75 vai dar 5,5. Ponto e vírgula. 5,5 mais 0,75, 6,25. Ponto e vírgula. 6,25 mais 0,75 dá 7. Esse dá número inteiro.
E 7 mais 0,75, 7,75. Então, essa progressão tem 8 termos. Vou até pegar uma cor coloridinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, tá? Então, uma progressão aritmética com números decimais. Não tem problema nenhum, mas não é muito comum aparecer isso no vestibular e nem no Enem, tá? Já vem alguns anos aí que todo ano cai alguma coisa de progressão aritmética no Enem, tá? Alguma dúvida do exercício 7? A letra E, gente, é com número, com fração, tá? Não vou resolver ela agora nesse momento, depois eu resolvo ela aí no decorrer da aula. Alguma dúvida do 7? Alô, alô, pessoal? Não? Não. Não? Então tá. Vou apagar aqui o 7. Lembrando que esse vídeo é gravado. Depois aí, quando eu disponibilizo ele, eu coloco lá no grupo. E aí é só pausar o vídeo que vocês conseguem anotar aí todas as informações, ok? Agora eu vou ao exercício 8 dessa mesma página. Exercício 8 da página 4. Ele dá uma progressão aritmética. Vou anotar aqui. Ela vale 4, 12, 20, e isso vai para o infinito. Vamos lá. Na letra A, ele quer que você determine a razão. A razão é o quanto que vai aumentando sempre de maneira proporcional. Alguém pode me dizer qual é a razão dessa progressão aritmética? Quanto que aumento do 4 para chegar no 12, do 12 para chegar no 20? Alguém pode me dizer a razão? 8. 8, muito bem. 8. Certinho, tá? Professora, como chegar nessa resposta? Só olhar pela lógica mesmo, né? Então, que número que eu tenho que acrescentar no 4 para chegar no 12? É 8, né? Tem aluno que às vezes subtrai, 12 menos 4 dá 8. Pode ser pela subtração também. Mas eu acho a lógica mais prática aí da gente entender, né? Agora, olha só o que ele quer na letra B. Ele quer o 8º termo, tá? Como eu disse, vocês têm duas maneiras de fazer esse exercício. A gente pode ir pela lógica até chegar no 8º termo, ou pode usar a fórmula, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui das duas formas. Uma usando a fórmula e a outra usando a lógica. No dia da prova, e tanto da atividade que está lá no Google Formulários, você que decide o processo que vai fazer. Necessariamente não tem nenhum específico, tá? Então, vamos lá. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a minha razão. A8, que era justamente o que o Guilherme tinha perguntado. Por que é A8? Porque na letra B eu quero o 8º termo. Então, como eu quero o 8º termo, o meu n passa a ser 8. Quem é o meu A1? É o meu primeiro termo. Nesse caso, o meu primeiro termo é o 4. Então, vai ficar 4 mais n menos 1. O n é 8, então é 8 menos 1. Multiplicado pela minha razão, que vocês descobriram na letra A, que vale 8. A8 é igual a 4 mais. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. 8 menos 1 dá 7. Agora, eu vou resolver primeiro a multiplicação. 7 vezes 8 é 56. E aí, 4 mais 56 dá o total de 60. Esse daqui é o meu 8º termo. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não. Não? Não? Professora, se eu quisesse ir pela lógica, né? Tem algum problema lá na hora da prova eu ir pela lógica? Não tem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, eu não vou somando de 8 em 8. Quem seria o meu próximo? 28. Quem seria o próximo? 28 mais 8 dá 36. Quem seria o próximo? 36 mais 8 dá 44. 44 mais 8 dá 52. E 52 mais 8 dá 60. Lembrando que isso vai para o infinito.
Então, olha só, eu chego no 60 da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Aqui é pela lógica e aqui é pela forma. Na hora da prova e na hora das atividades, o critério que vocês vão seguir, pouco importa. O importante é chegar aí na resposta final, ok? Letra C. Na letra C, eu quero o 17º termo, né? O que eu tenho que fazer aqui? O que muda da B para C? No lugar de N agora, ao invés de 8, eu vou substituir por que número? 17. Muito bem, 17, tá? Vamos lá. Então, eu quero o A17, que é igual a A1. A1 é o primeiro termo, que é 4, mais N menos 1. Então, é 17 menos 1, vezes a minha razão, que é 8. Primeiro, eu vou resolver a subtração, que está dentro do parênteses. Aí, 17 menos 1 dá 16. Depois eu vou resolver a multiplicação. Então, é 16 vezes 8, vou fazer aqui no cantinho, ó. 6 vezes 8 é 48, subiu 4. 8 vezes 1 dá 8, mais 4 dá 12. Então, dá 128. E aí eu vou somar. 128 mais 4 dá 132. Então, se eu continuar essa minha progressão aritmética, o meu 17º termo será 132. Professora, poderia ir pela lógica? Poderia, sem problema algum, tá? Aqui seria o próximo 68, depois 76, e assim até chegar ao 17º termo. Não tem problema nenhum, ok? Ok, gente? Ok. Ó, eu vou apagar agora, tá? E lá no roteiro de atividades, também é um exercício do livro de atividades, é o exercício 10, da página 5 agora, tá? Apaguei tudo aqui, vamos lá. É o exercício 10 agora, da página 5. Ele fala assim, ó, determine o número de termos. Então, o número de termos é o N. A primeira informação que ele quer é essa. Determine o número de termos de uma PA finita, e aí ele fala assim, em que o primeiro termo é igual a 5. Então, ele fala assim, ó, que o primeiro termo é igual a 5. Então, o A1 é igual a 5. E o último termo, que é o que a gente não sabe qual a posição, então eu vou chamar ele de AN, é 165. E ele fala que a razão é igual a 8. Então, esse problema 10 aqui é um problema que eu posso colocar na prova, porque está tudo escrito, tudo digitado, né? Mas é justamente o entendimento. Então, o que ele traz? Ele traz o primeiro termo, que é 5, ele traz o último, que lá na fórmula é o meu AN, e ele traz a minha razão, certo? Professora, posso fazer pela lógica? Pode. Você começa lá, a progressão. 5, soma 8, dá 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 8, 29. E assim sucessivamente até chegar no número 165. E aí você conta quantos termos tem. É uma maneira de resolver o exercício. Outra maneira é usar a fórmula. Então a fórmula é AN igual a A1 N menos 1 vezes a razão. O AN é o último termo, então, nesse caso, é 165. O A1 é o primeiro termo, nesse caso, é 5. N menos 1, eu não sei quanto vale o meu N. E a minha razão é 8. Faço essa equação aqui do primeiro grau. Tenho que isolar o N. Então, o primeiro passo é o 5, que era positivo, vem com o sinal oposto, que é negativo. N menos 1 vezes 8. 165 menos 5 dá 160. O 8 está multiplicando, passa dividindo. N menos 1.
N menos 1 é igual. R$ 160 dividido para 8 pessoas, cada uma irá receber R$ 20. O 1 é negativo, o oposto positivo. 20 mais 1, 21. Então, o que significa isso? Que se eu continuar todos os termos da minha progressão até chegar no 165, eu tenho 21 termos. Alguma dúvida? Alô, alô, pessoal? Não. Não? Eu não entendi direito. Qual parte, Guilherme? Alô, alô, Guilherme? Me Acho ouve? que desde o começo mesmo. Ó, Desde vamos essa lá. parte aí da fórmula. Tá, então vamos pegar aqui na fórmula, ó, Guilherme. Depois que você substituiu, é uma equação do primeiro grau, tá? Nesse caso aqui, diferente dos outros dois que a gente acabou de fazer, eu tenho o meu último termo. Ele deu que o último termo é 165. Então, tá vendo que no lugar desse N, a professora substituiu por 165? Sim. Guilherme? Sim? Aí, o A1, Guilherme, é o 5, porque o A1 é o primeiro termo. Então, ele deu lá no enunciado que o primeiro termo é 5. Então, eu substituí por 5, ok? Guilherme? E Aí isso eu aí. tenho N menos 1, porque eu não sei quem é a minha posição, então é N menos 1, vezes a minha razão. Ele colocou lá no enunciado que a razão é 8. Então, no lugar do R, eu substituí por 8, certo? Guilherme? Ah, Agora vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto vale o meu N. Isso é uma equação do primeiro grau. Então, o 5, ele era positivo, o oposto, negativo, certo? Guilherme? vai Alô? falando. Aí, ó, 165 menos 5 dá 160, tá? Aí, esse 8 que está multiplicando passa dividindo. 160 dividido por 8 chega nesse 20. O oposto do menos 1 mais 1, 21. Certo? Você... Ah, tá. Entendi. Você trocou. Tá. Tá. Entendi. Entendeu? Depois é bom você voltar em todos os vídeos. Eu fiz bastante vídeo de progressão aritmética para que vocês possam treinar aí. E outra coisa também, se você tiver muita dificuldade de chegar na fórmula, pode ir pela lógica, Guilherme. Vai aumentando de 8 em 8 aqui e depois conta quantos termos tem, Uma tá? pergunta. Pode falar, trocar. Não iria funcionar se eu simplesmente dividisse pelo 8, não é? Não, não funciona, não. Por isso que tem que, se for optar pela fórmula, tem que seguir todo esse padrão. Certo? Certo. Então, tá bom. Vou apagar agora. Lá no roteiro de estudos, além desse exercício, eu deixei o exercício agora, o exercício 13 dessa mesma página, tá? Esse exercício 13, ele tem um pouquinho mais de cálculo, mas ele é um bom exercício aí que pode ser cobrado no Enem, porque é um exercício que tem um probleminha, tá? Então, aqui eu vou colocar barras e aqui eu vou colocar o valor unitário, tá? Quem tá com a apostila aí é na mesma página 5. Então, se tiver uma barra, custa R$ 5. Se eu comprar 2 barras, ele vai para R$ 4,70. Depois, se eu comprar 3 barras, ele vai para R$ 4,40. Se eu comprar 4 barras, ele vai para R$ 4,10. Tá? Esse é um problema. Opa! Esse é um problema, gente, que a gente pode fazer pela lógica ou pelas fórmulas. O que vocês acharem mais fácil é a critério de vocês, ou pela lógica ou pela fórmula. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai para perguntar. Ele fala assim: ó, em uma loja de doce, as barras de chocolates entraram em promoção.
O preço que o cliente vai pagar diminui a razão constante de acordo com a quantidade de barras de chocolate que comprar, limitando a 8 barras de chocolate por cliente. Então, o cliente não pode levar mais que 8 barras. Aí ele traz esse quadro, ó. Se eu comprar uma barra, eu vou pagar R$5. Se eu comprar 2 barras, eu vou pagar R$4,70 em cada barra. Se eu comprar 3 barras, eu vou pagar R$4,40. E assim sucessivamente. Observe que, conforme o número de barras de chocolate compradas aumenta, o preço unitário diminui a uma razão constante, formando uma progressão aritmética. Letra A. Qual é a razão dessa progressão aritmética? Então, vamos lá. De 5 para chegar no 4,70, quanto que eu tive que tirar aqui? De 4,70 para chegar no 4,40. Quanto que eu tive que tirar do 4,40 para chegar no 4,10? Quanto que eu tive que tirar? Quanto vale a minha razão? 0,30. Isso. Esse 0,30 é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Muito bem. Por que que ele é negativo? Porque eu fui diminuindo o valor da minha barra unitária. De 5 caiu para 4,70, de 4,70 caiu para 4,40, depois de 4,40 caiu para 4,10 e assim sucessivamente, ok? Na letra B, ele fala assim: se a pessoa comprar 8 barras de chocolate, qual será o valor pago, tá? Quanto que ela vai pagar? Não por cada barra, no total, tá? Então, aqui é o que eu vou falar para vocês. Vocês podem usar 2 pensamentos, ou pela lógica ou pela fórmula. Fica a critério de vocês. Se for pela fórmula, tá? Quem optar em usar a fórmula, AN é igual a A1, N menos 1, vezes a minha razão. Quem optar pela fórmula, o que que ele quer aqui? Ele quer o A8, tá? Quem optar pela fórmula. O A1 seria o 5, tá? E a minha razão tá aqui na letra A, que seria os menos 30 centavos, tá? Então, quem optar pela fórmula vai usar essa lógica. Quem quiser trabalhar com a lógica, é só continuar construindo a tabelinha aqui. Pode até usar a própria apostila aí para construir a minha tabelinha. Então, por exemplo, 4,10 menos 30 centavos, se ela levar 5 barras, ela vai pagar 3,70. Se caso ela levar 30 centavos, vai ficar 3,50. 7 barras, eu vou tirar 30 centavos, vai ficar 3,20. E por fim, eu teria o valor das 8 barras, que é 2,90, tá? Eu fui tirando 30 centavos aí na sequência. Ai, professora, eu não quero usar lógica, quero ir pela fórmula direto. Tem problema? Não. É só vir aqui, ó. O A1 é 5, o N é 8, porque ele quer levar 8 barras, então é 8 menos 1, multiplicado pela minha razão. Cuidado que a minha razão aqui é negativa, menos 0,30. O que que eu resolvo primeiro? Que está dentro do parênteses. 8 menos 1 dá 7, que vai multiplicar menos os 30 centavos. 8 é igual a 5. 7 multiplicando por 30 centavos dá 2,10. Mais multiplica menos, dá menos. Então, se ela levar 8 barras, nós teríamos que pagar 5 menos 2,10, que é 2,90. Então, ou por lógica ou por fórmula, a resposta é a certo? Certo. Agora a pergunta é: qual o valor pago? Tá? Qual o valor pago? Então, se ela leva 8 barras por 2,90,
é só pegar o 2,90 e multiplicar por 8. Venho lá, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 2, 16. Com 7, 23, ok? Então, ela pagaria aí por 8 barras de chocolates, R$ 23,20, ok? Que assalto, né? E a última de hoje, a letra C, ele fala assim, ó, comparando com o valor não promocional, quanto economizará uma pessoa que comprar 6 barras de chocolate? Então, eu tenho duas contas para fazer na letra C. Se eu comprar as 6 barras na promoção, que eu estou destacando aqui, ó, ou se eu comprasse 6 barras pelo valor de R$ 5, tá? Primeiro, se eu comprar 6 barras, cada uma sai por R$ 3,50. Então, na promoção, quanto que eu iria pagar? Eu vou pegar R$ 3,50 e vou multiplicar por 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá 30, subiram 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Então, se eu comprar na promoção 6 barras, eu estou pagando 21. Se elas não tivessem em promoção, seria R$ 5,00 vezes 6. Daria 30, né? A pergunta é, quanto que eu estou economizando se eu levar na promoção? Então, de 30 para 21, dá uma economia de R$ 9. Esse probleminha 13 eu gosto bastante, porque é um problema que trabalha com a progressão aritmética, mas trabalha com uma situação do dia a dia, que é justamente aí o que muitas vezes o Enem cobra de vocês, ok? Ok, gente? Alguma dúvida? Yes. Yes. Instituto. Agora eu vou parar a minha gravação. Tá?